Arroz com feijão. Olá, ouvintes do Prato de Ciência. Meu nome é Gustavo Torres e este é o quadro Arroz com Feijão. Quadro em que um pesquisador ou professor nos dá uma aula sobre algum assunto importante da área de alimentos. E o tema da nossa aula de hoje já apareceu aqui no podcast. Vamos ver se vocês lembram. Solta aí, editora. Ou então consulta com uma nutricionista, com um nutricionista para saber qual probiótico seria interessante no seu caso, também para poder estar consumindo. Porque os produtos muitas vezes são muitas informações que podem ser complicadas, confusas, e a gente acaba comprando aquilo que não vai nos fazer bem. E quando você inserir na sua dieta esses alimentos, procure manter regularidade e ter paciência, porque assim como as relações ecológicas aí da microbiota com a obesidade, a microbiota e a obesidade só respondem nesse processo de adaptação que a gente promove. Então, você tem que colocar ali o seu consumo de alimentos de manhã, probióticos, por exemplo, se possível sempre no mesmo horário, por vários dias, por períodos longos. Se tiver quebras, se você consumir por 2, 3 dias um probiótico e pular 2 ou 3, eles não vão funcionar, porque eles precisam ter o efeito que a gente chama de modulação da microbiota. Isso demora um pouco para acontecer. Neste episódio do quadro Arroz com Feijão, o Dr. Paulo Berni falou sobre a relação entre a microbiota intestinal e a obesidade. Se você não ouviu ou não se lembra desse episódio, volta lá e escuta. Então, ele trouxe para a conversa a importância dos probióticos na manutenção da saúde da nossa microbiota intestinal. Mas, afinal, o que são esses probióticos? Bom, diferente dos micro-organismos que nos causam doenças, protagonistas do nosso episódio de número 3, Pequenos Vilões, Grandes Problemas, os probióticos parecem ser exatamente o seu oposto. Para explicarmos os conceitos básicos sobre os probióticos, hoje faremos o quadro de uma maneira um pouco diferente. Selecionamos algumas perguntas frequentes do público sobre o tema de probióticos e convidamos a professora Adriane Antunes de Moraes, docente do curso de nutrição da Unicamp, para respondê-las. Bom, seja muito bem-vinda, professora. Olá, ouvintes do Prato de Ciência, obrigada pelo convite. Tenho feito pesquisas com probióticos desde o ano de 2000, quando iniciei meu doutorado no antigo Departamento de Alimentos e Nutrição da FEA Unicamp. Então, para mim, é um prazer voltar aqui para poder colaborar com este podcast. Bom, já se passaram mais de 20 anos. O conceito mudou muito neste período, professora? Afinal, como é o tema do episódio, o que são probióticos? Vamos lá! Probióticos são micro-organismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Esse conceito foi elaborado por especialistas da Organização das Nações Unidas para Alimentos e Agricultura e a Organização Mundial de Saúde no ano de 2001. Você perguntou se esse conceito permaneceu o mesmo ao longo do tempo. Na verdade, de 2001 para cá, sim, ele permanece o mesmo. Mas antes disso, muitos outros conceitos foram difundidos, causando uma certa confusão. Mas quais micro-organismos são esses, afinal? Até esse momento, têm sido pesquisadas algumas bactérias e leveduras, sendo que podemos encontrar alimentos e suplementos farmacêuticos que contêm probióticos, os quais passaram primeiramente por avaliação de segurança e de efeito de promoção à saúde. E em relação às etapas para essas avaliações, quais seriam? Primeiro, eu proponho focarmos em um detalhe do conceito de probióticos, fazer bem à saúde. Vejam, o referido micro-organismo ou combinação de micro-organismos precisa fazer bem para o hospedeiro, seja ele um humano, um pet ou um animal de produção. Porém, não podemos perder de vista que trata-se de uma bactéria ou levedura, por isso precisamos descartar primeiro a possibilidade de que ele ou eles ofereçam algum risco. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a linhagem candidata a receber o status de probiótica precisa ser segura para o uso pretendido, ou seja,
para a população-alvo e nas condições de uso recomendadas. Para isso, ela precisa ser geneticamente caracterizada, dessa forma descartando a possibilidade de que ofereça genes de virulência. Então deixa eu ver se eu entendi. Para um micro-organismo ser caracterizado como probiótico, ele não pode ter, utilizando uma metáfora, antecedentes criminais? Exatamente. Com a ficha limpa, é possível avançar para as etapas seguintes da avaliação das cepas. Nós ouvimos falar muito de lactobacillus casei, mas só esses nomes não bastam para caracterizar um probiótico, né? Sim, aliás, é muito importante que o ouvinte atente para esse detalhe. Probióticos são cepas específicas de micro-organismos. Mas, primeiramente, o que são cepas? Para entendermos o conceito, lembremos que células, ao se multiplicarem, podem sofrer mutações. Pegando o exemplo de bactérias, que são micro-organismos unicelulares, quando passam por diversas gerações, podem acumular mutações genéticas e essas podem modificar algumas de suas características. Quando isso acontece, temos uma nova cepa, diferente da bactéria original. As cepas novas, quando identificadas, recebem códigos, geralmente composto por letras e números, para identificá-las de outras bactérias de mesma espécie. Esse código é como se fosse o RG ou CPF de um determinado micro-organismo. Poderia nos dar um exemplo de cepa, professora? Sim, a LGG. Trata-se de uma cepa de Lactobacillus rhamnosus, que é muito conhecida e empregada em estudos para adultos e crianças. Para isso, a referida cepa precisou passar primeiro por rigorosos estudos clínicos, ou seja, com humanos, comprovando sua real eficácia. E esses estudos clínicos são necessários para o desenvolvimento de alimentos probióticos ou apenas para suplementos? Gustavo, anota aí. Qualquer cepa candidata a ser chamada de probiótica, não importando se para alimentos ou suplementos farmacêuticos, precisa passar por pelo menos um estudo clínico, ou seja, feito com voluntários humanos, visando comprovar o efeito ou efeitos de promoção à saúde. Agora eu vou fazer uma pergunta que muitos devem estar atentos para ouvir a resposta. Afinal, quais são os benefícios à saúde destes probióticos? A lista de efeitos é ampla, mas podemos dizer que, em linhas gerais, os probióticos ajudam a regular o trânsito intestinal, competem com micro-organismos causadores de doenças, podem auxiliar na redução de alguns tipos de alergias, favorecer o equilíbrio da flora intestinal e vaginal, além de efeitos até mesmo no humor e bem-estar. Mas é importante enfatizar que os efeitos são relacionados diretamente às cepas, chamados de cepa-dependentes, e também ao tempo de suplementação e dosagem. E onde podemos encontrar esses probióticos para comprar? Na linha de alimentos no Brasil, temos basicamente produtos lácteos, como os leites fermentados. O consumidor deve procurar no rótulo a palavra probiótico, porque nem todo iogurte ou demais leites fermentados serão probióticos. Isso irá depender da presença da cepa ou cepas específicas e de sua sobrevivência durante a validade do produto. Entre os suplementos alimentares, existem muitas opções, mas a dica é a mesma: procurar produtos registrados e que contenham no rótulo a palavra probiótico, bem como o nome científico, a cepa, como o exemplo do Lactobacillus casei LGG. Professora, e se não tiver a informação da cepa, mas apenas o nome da espécie, como Lactobacillus rhamnosus? Nesse caso, recomendo buscar por outro produto que tenha essa informação, porque com ela você terá certeza do que está consumindo e poderá fazer uma rastreabilidade de tudo o que se sabe sobre ela, buscando na literatura técnica e científica. Assim, caso sua intenção seja melhorar sua imunidade, por exemplo, vai saber se esse efeito já foi observado para essa cepa, em estudos feitos com voluntários humanos. E esses probióticos comercializados em farmácias de manipulação e lojas de suplementos alimentares? Valem as mesmas dicas para esses tipos de produtos. E em relação aos produtos de fermentação caseira, como kefir e kombucha, estes podem ser considerados probióticos também? Essa é uma dúvida muito comum. Tais produtos contêm micro-organismos vivos e metabólitos da fermentação que podem favorecer a saúde dos consumidores, mas chamá-los de probióticos é um equívoco, porque nas fermentações caseiras desconhecemos os micro-organismos que estão envolvidos e quais vão se multiplicar e em que quantidades.
Ou seja, é um processo com pouco controle. Então, na minha opinião, eu diria que esses produtos parecem encaixar melhor no conceito de alimentos funcionais, mas não especificamente de probióticos. Mas e se comprarmos kefir e kombucha de marcas comerciais? Eles serão probióticos? Gustavo, podem até ser, mas não necessariamente. Então segue a mesma dica, buscar pela palavra probiótico no rótulo do produto e pela informação da cepa. Neste caso, não existem tantos produtos assim, né? Verdade, Gustavo. Mas os pesquisadores da área estão se empenhando para encontrar mais cepas candidatas e desenvolver novos produtos. As empresas se empenhando para aprovar os produtos junto das agências regulatórias. E na sua opinião, professora, todo esse rigor é realmente necessário? Eu realmente acredito que sim, porque os consumidores precisam ter à disposição produtos seguros e que sejam realmente promotores de saúde, para não comprar gato por lebre. O termo probiótico não pode ser usado como uma mera estratégia de venda, porque isso seria irresponsável e até mesmo perigoso. Certo, professora Adriane. Agradecemos muito por essa entrevista que foi muito esclarecedora. Gustavo, agradeço o convite. Até mais. Esse foi o nosso quadro Arroz com Feijão sobre o tema dos probióticos. Gostou? Então aperta o botão de compartilhar e manda para os amigos e família. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no Facebook, né? É @Prato de Ciência, tudo junto. Então até o próximo episódio.